O livro de Juízes. O autor do livro de Juízes é desconhecido. O Talmud judaico registra que Samuel escreveu não apenas este livro, mas também os livros de Samuel. Nestes, a maioria dos acontecimentos ocorreram após sua morte. E é aceitável que Samuel tenha compilado algumas narrativas do período dos juízes, e posteriormente profetas como Gad e Natã teriam ajudado a editar o material. A repetição da frase, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, sugere uma data após o estabelecimento da monarquia. Alguns estudiosos acreditam que Juízes foi escrito antes de Davi tomar posse de Jerusalém. 1000 anos antes de Cristo, pois os jebuseus ainda controlavam a cidade. Contudo, Juízes 17 e 21 alude a um tempo posterior ao estabelecimento da dinastia davídica. As gerações de israelitas após o tempo dos juízes que leram este livro, foram advertidas acerca da rebelião de seus ancestrais contra Deus e de sua necessidade e dependência de Deus. Durante esse período obscuro da história de Israel, a nação experimentou uma época de contínuo caos. A desunião política, guerras internas, invasões de outras nações, depravação moral e espiritual. Os israelitas quebraram sua aliança com Deus repetidamente, perderam o selo de identidade de povo de Deus e sofreram castigo. Contudo, Deus sempre suscitava um libertador quando eles clamavam por alívio. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefela. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamada Kiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aima e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Aques em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Aques por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Quineu, saíram da cidade das palmeiras, com os homens de Judá e passaram a viver no meio do povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefade, e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enac. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós pouparemos a sua vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família.
Ele foi, então, para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-si, o de Taanac, o de Dor, o de Ibleia, o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aço, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afec e Reob. E, por esse motivo, o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Ajalon e em Salbim, mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acravim até Selá, e mais adiante. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalis. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saiam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidonios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, e tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. O juiz, Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azera.
Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxa-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram escravizados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador por nome Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel, e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxa-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Otoniel foi um líder carismático que o povo apoiava. Quando se diz que ele foi o primeiro juiz de Israel, não significa apenas que ele foi quem libertou o seu povo da servidão estrangeira, mas que foi o primeiro a restaurar a ordem e a autoridade na nação. E o povo teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. O juiz, Eude. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para Vossa Majestade, ó Rei." O rei respondeu: "Calado." E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para Vossa Majestade." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou na barriga do rei até o cabo, que penetrou com toda a lâmina. Como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram: "Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo." Até que cansaram de esperar, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. "Sigam-me!" ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. O juiz Sangar. Significado do nome no original hebraico: Sangar, provavelmente a espada. A nação de Israel é libertada dos filisteus por intermédio de Sangar. Sangar, filho de Anate, sua mãe, cujo nome é estrangeiro, Urriano. Anate era o nome da deusa cananita do sexo e da guerra, irmã de Baal. Portanto, filho de Anate, pode ser interpretado com o significado de o guerreiro. Sangar é conhecido apenas por este episódio, onde usando uma aguilhada de bois, ele matou 600 filisteus. A aguilhada devia ter cerca de 2 metros e 44 centímetros de comprimento. Em uma das pontas havia um ferrão e na outra uma lâmina com a forma de uma talhadeira, que se usava na limpeza do arado. Quando necessário, a aguilhada servia de substituto da espada. E também ele libertou a Israel. As costumeiras referências ao tempo não foram dadas no caso de Sangar. Ele com certeza deveria ser considerado um grande herói, que derrotou os inimigos de Israel e não como um chefe de Israel durante o período dos juízes. Sangar foi juiz em Israel e julgou por somente 1 ano, foi no mesmo tempo em que Ruth e Noemi viveram. Sangar era um homem simples, fazendeiro que cuidava dos seus bois e lutou com 600 filisteus e os venceu sozinho, algo impressionante, visto não tinha armas próprias de guerra,
apenas uma guilhada de bois que usava como uma ferramenta de trabalho no dia a dia em sua fazenda. A profetisa Débora e Baraque. O povo de Israel fez o que o Senhor Deus reprova, assim tiveram como castigo a invasão e domínio cruel de Jabim, rei de Canaã, que tinha sua fortaleza em Hazor, durante 20 anos. Então recorreram à profetisa Débora, mulher de Lapidote, que estava à frente do povo naquela época. Ela estava entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, para que ela solucionasse os problemas que eles estavam enfrentando. Débora, porém, mandou chamar Baraque, filho de Abinoam de Quedes, que estava em Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus te ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Nosso Deus fará que Sísera, comandante do exército de Jabim, vá atacar vocês com todos seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon. Deus fará vocês vitoriosos, entregando todos eles em suas mãos. Então Baraque lhe disse: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu então Débora: Está bem, irei com você, mas por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, juntando-se a ele 10.000 homens que o seguiram. E Débora também foi com eles. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferros e todos os seus soldados, de Arosete a Guim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo na sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Aguim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do Quineueber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do Quineueber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha para minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou, e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, pode me dar um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou uma estaca na têmpora até penetrar no chão. E ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas, que é a região situada entre os olhos e as orelhas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram várias vezes a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruiu. Naquele dia Débora e Baraque entoaram cânticos ao Senhor Deus de Israel, e a terra teve paz durante 40 anos. O juiz Gideão. Novamente os israelitas praticaram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, e ele lhes enviou um profeta, que disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Tirei vocês do Egito e da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei todos eles e dei a terra deles a vocês. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem.
mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a sua força você libertará Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Acredite. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Derrotarás todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne e os pães sem fermento, põe-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor frente a frente. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome de: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abesritas. Naquela mesma noite, o Senhor me disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azera que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: Vocês vão defender a causa de Baal. Estão tentando salvá-lo. Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerobaal, dizendo: Que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezeel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, convocando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco. Saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido.
Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. De madrugada, Jerobaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais, para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram, e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-la nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás. Israelita, Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e colocou nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas, ao redor do acampamento, toquem as suas, e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam, chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb.
E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas, os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmunai. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmunai. Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmunai em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmunna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Nova e Jogbiá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmunna, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha, pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmunna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmunna. Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmunna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você. Responderam: cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmunna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês, dai-me um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz 40 anos. Jerobaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão,
filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abesritas. Não se lembraram do Senhor o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerobaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerobaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerobaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerobaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerobaal e sua família, como ele merecia. Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha, proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerobaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Biro, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerobaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerobaal, e não é Zebul o seu representante. Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã,
Ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja! Está vindo gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja! Estou observando gente descendo da parte central do território, e uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o servamos? Não são estes os homens que você ridicularizou. Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Oberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido! Façam o que eu estou fazendo! Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele, e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro, e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticou contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. O juiz Tolá. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim. Tolá possivelmente tem atuado nos conflitos internos e condições idólatras resultantes do reinado de Abimeleque. Os desafios de Tolá foi restaurar a dignidade da liderança de Israel, pois Abimeleque dominou 3 anos em Israel e sua má liderança trouxe consequências negativas, tornando assim mais desafiador e difícil a liderança e controle do próximo juiz sobre o povo. Tolá precisava então provar que era diferente de Abimeleque e tinha boas intenções para com o povo, restaurando as boas práticas administrativas e julgando de forma justa a causa do povo. Tolá herda ainda essa idolatria do povo, que após a morte de Gideão, volta-se aos ídolos Baalins e a Baal-berite. Por isso, ele tem o desafio de restaurar a verdadeira adoração a Deus. Após a morte do último juiz antes de Tolá, os filhos de Israel não se lembravam mais do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, ele tinha esse desafio de relembrar o povo dos livramentos e vitórias sobre seus inimigos. Outro grande desafio de Tolá era promover a união das tribos de Israel, já que ele herda uma nação cheia de conflitos internos. Mas Tolá administrou com sabedoria vinda de Deus e esteve sob o comando de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir.
juiz Jair. Depois dele se levantou Jair. Tudo o que se sabe sobre ele está nos 3 versículos seguintes. Sua cidade era Gileade, Monte do Testemunho, região montanhosa ao oriente do Rio Jordão, e somos informados que julgou a Israel 22 anos, que tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos e que tinham 30 cidades na terra de Gileade. A família de Jair era evidentemente rica e influente naquela área. Os 30 jumentos que seus filhos cavalgavam eram sinal de prosperidade, e as 30 cidades deles o confirmava. Mas não aconteceu nada de notável. O povo estava em paz. Jair morreu e foi sepultado em Camon. O juiz Jefté. Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerou a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás nada da casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté, e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem, e seu nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e seja nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnão até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui agora, em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou, nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites, antes Sion ajuntou todo o seu povo, e se acamparam em Jaz, e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion, com todo o seu povo, na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu. Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti.
Porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim, o Senhor, que a juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes, e disse: filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme ao que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses, então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, por 4 dias, a filha de Jefté, o Gileadita. Então se convocaram os homens de Efraim, e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E, vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque pois subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. E tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Léu, o Piratonita. E tinha este 40 filhos, e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. O juiz Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora pois guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre.
e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho, agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até ao dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se pois a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, ela se guardará. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora deixe que te detenhamos, e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estal. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois vou tomá-la por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: Toma-la-ei ela porque agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como visse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E, se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos.
Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamastes-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: tão somente me desprezas, e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e te declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel! E que coisa mais forte do que o leão! E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. E aconteceu depois de alguns dias na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher, com um cabrito, e disse: entrarei na câmara de minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova mais formosa do que ela. Toma-a em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. E chegou o fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher, e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus, e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: é assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu, e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos, e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação, morrerei eu pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar, a fonte do que clama, que está em Leí até ao dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui.
Cercaram ele toda a noite e lhe puseram espias à porta da cidade, porém, toda a noite estiveram quietos dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram, persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 vegas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vegas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vegas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, ora declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E revelou todo o seu coração, e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me revelou ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, e arrancaram os seus olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente vendo o povo louvava ao seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que alegrando o coração disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-o estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus,
Peço-te que te lembres de mim, e fortalecer-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Sansão julgou a Israel 20 anos. Ao refletirmos sobre a vida do juiz Sansão, percebemos que ele foi um homem extraordinário, quando se deixava ser usado pelo Senhor ou quando era impelido pelo Espírito Santo. A sua trajetória poderia ter sido mais longa, mais próspera e abençoada. Sansão foi um homem escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe. Já era chamado para ser um nazireu de Deus, tinha seus deveres, começando pela sua mãe que já começava a abrir mão de certos alimentos por causa do chamado do menino. O menino nasce, cresce e se desenvolve tanto fisicamente como espiritualmente, passa a exercer seu chamado como nazireu e como juiz de Israel. Percebemos que Sansão foi extremamente autoconfiante, passando a realizar feitos que era desagradável a Deus, pois se achava que era melhor que os outros, devido à escolha de Deus para que fosse juiz de seu povo. Casou-se com uma mulher que era sua inimiga, pois era filisteia, comeu mel de uma carcaça de um leão moro, usou uma queixada de um jumento para ferir seus inimigos. Com estes poucos relatos de Sansão eu trago esta reflexão. Que adianta ser um nazireu de Deus, ser separado, ter um chamado e não dar valor àquilo que é sagrado, não dar valor às promessas e ao que é santo? Ficar como Sansão, brincando com Deus e com sua palavra, só porque fomos chamados e porque somos usados pelo Espírito Santo, só porque temos dons espirituais, não somos melhores que ninguém, não podemos pensar e agir com soberba. A autoconfiança deixa o homem cego, não observando e vigiando sobre os perigos que nos rodeiam, por isso temos que andar em prudência, para não cair nas astutas ciladas do adversário, vindo a pecar contra Deus e perder suas promessas, dons, virtudes e a alegria de servir a Deus. Deus não tem um culpado por inocente, faça a tua história ser diferente, só depende de você. Não ande brincando com aquilo que é sagrado e santo, não brinque com o pecado, pois ele desvia o homem do temor e dos caminhos do Senhor. Como desviou Sansão, não seja orgulhoso e não tenha um coração obstinado, mas tenha uma vida humilde, que tu não sejas visto, mas que Deus apareça em você. Reflita sobre esta história e veja se realmente vale a pena ser como Sansão. O Sansão visto por Deus no ventre de sua mãe, que seria uma bênção, conseguiria muitos êxitos, traria muitas glórias ao Senhor, viveria em santidade, temeria ao Senhor. O Sansão humano foi só decepção. Agora você escolhe, qual é melhor ser? O Sansão visto por Deus, ou ser um Sansão humano? Pense nisso. Os ídolos de Mica. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo.
e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidonios, quieto e confiado, nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra, também estavam longe dos sidonios, e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, os quais lhes disseram: que dizeis vós? E eles disseram: levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus entregou nas suas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram, e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maanedã, até ao dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém subindo os 5 homens, que foram espiar a terra, entraram ali, e tomaram a imagem de escultura, o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica, reuniram-se, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos, e disseram a Mica: que tens, que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses, que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes, que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis, que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se, e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera,
E chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram-lhe Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascerá a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gesso, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura, que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Aconteceu também naqueles dias, em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou, e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve, e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E, madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando, peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. E estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos, e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá, eram porém os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais, e de onde vens? E ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o ancião: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal,
já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem, e a concubina dele, tirarei fora, humilha elas, e faça delas o que parecer bem aos olhos de vocês, porém a este homem não faças essa loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, e lhe tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E, levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse, levanta-te, e vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem a pôs sobre o jumento, e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto, considerai, e falai. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou, perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel, falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse, cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e cortei-a em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós irá à sua tenda nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel, tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1000, e 1000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, e façam conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo, tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse o Senhor, subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim, no dia seguinte.
Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel, e todo o povo, subiram, e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, o pararei. E disse o Senhor, subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos, e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel, naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir, dos homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles. E cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, colheram ainda deles pelos caminhos os 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E, todos os que caíram de Benjamim, naquele dia, foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas, e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo, pela manhã se levantou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo, morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram, cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram,
há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá. E eis que ninguém de Jabes-Gileade viera ao arraial, à assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes-Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes-Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer, a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes-Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou, e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas, e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes-Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da assembleia, que faremos acerca de mulheres para os que restaram, pois foram destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais, tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo, maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram, eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide, e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí as filhas de Siló dançar em rodas, saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos, por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não nas destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Percebe-se que neste período, uma instabilidade muito grande, por conta da idolatria e perversão contra a aliança que Deus tinha feito com seu povo. Assim a nação israelita adquiria costumes pagãos, bem como adorava outros deuses, sendo uma prática abominada por Deus Criador. Com isso Deus sempre entregava eles nas mãos dos seus adversários que os escravizava e colocava julgo pesado sobre eles. Espero que tenham gostado da explanação deste maravilhoso livro que tem muito a ensinar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhem esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo!